É o seguinte, procuradores da República terão de analisar as razões que levaram o governo do Maranhão a gastar quase R$ 1.300.000 em 2 contratos referentes a assinaturas da revista Carta Capital. Isso porque a deputada federal Carla Zambelli anunciou que encaminhará a representação ao Ministério Público contra os atos realizados pela gestão do governador comunista Flávio Dino. Abro aspas. Representaremos no Ministério Público contra o comunista Flávio Dino, que contratou com R$ 1.300.000 de dinheiro público assinaturas da Carta Capital, revista de extrema esquerda que faz promoção pessoal do próprio governador. Esse ato de improbidade não pode ficar impune, foi o que postou a deputada Carla Zambelli. A representação citada por ela ocorre após a revelação feita aqui no programa de que a Secretaria de Educação do Maranhão assinou 2 contratos sem licitações com a Carta Capital, revista que tem entre seus apoiadores figuras como Gregório do Vivier e Guilherme Boulos. Com valores de R$ 600,5 mil e R$ 671,9 mil, os acordos previam 1.472 assinaturas da publicação e foram celebrados em abril de 2019 e agora em agosto de 2020. Entre um acerto e outro, Flávio Dino foi capa de uma edição da publicação, conforme nós destacamos aqui, e a publicação aí com a capa com o Flávio Dino aparece aí na tela para você que está nos assistindo. E aí, Augusto, boa iniciativa da deputada? Sem a menor dúvida. O Flávio Dino tem de explicar por quê, de que forma ele utilizou as revistas, por que não fez uma licitação, né? Por que se valeu de um contrato sem licitação, porque o preço, na renovação do contrato, o preço subiu além mais do que a inflação do período. Tem de explicar tudo isso, quer dizer, são milhares de alunos e ele assina 2.000 e poucas, não me lembro agora. 1.472 assinaturas ele vai usar no sistema de ensino, mas de que forma, para quê? Se for para ensinar a dizer a verdade, não dá certo, não funciona. Se for para mostrar como se escreve bem, também não funciona. Você, Fiuza? É uma boa iniciativa por esse aspecto, né? Evidentemente é um uso de dinheiro público suspeito, porque parece e né? Propaganda, e os procuradores vão precisar demonstrar isso aí e não terão dificuldade em demonstrar isso. Agora, eu acho, Vitor, que serve também um caso como esse como pedagogia para o que acontece no jornalismo, não só no Brasil, né? Esse tipo de jornalismo que se apresenta como imprensa isenta e faz campanha, ele é muito ruim para a liberdade de expressão, né? Ele é muito ruim para o exercício do jornalismo. Ele induz o público a um certo mau humor, inclusive, em relação a muitos veículos tradicionais. A Carta Capital não se apresenta como um veículo lulista ou petista ou, enfim, né, apoiador de determinadas forças políticas, né? Ele se apresenta, a Carta Capital é uma revista jornalística, certo? Pelo menos assim ela se apresenta. Isso confunde o público, né? Só que eu acho que a Carta Capital, evidentemente, que está nesses tipos de acerto político já há bastante tempo. Nós vimos aqui ontem, né, a matéria exclusiva aqui dos Pingos, o próprio ex-presidiário Lula se referindo lá ao Mino Carta de uma maneira, né, ali como uma promiscuidade, né? Vou pedir ao Mino para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Isso não é bom, quer dizer, só isso não denotaria também a promiscuidade, mas a gente sabe que existe e o restante da imprensa precisa prestar atenção nisso, porque a gente tem visto grandes veículos, eu repito sempre aqui, né, o Brasil deve muito à imprensa, boa parte da sua história, boa parte da sua evolução, né, é devida à ação da grande imprensa, da chamada grande imprensa que está aí hoje, na minha opinião, muito intoxicada por certas diretrizes que eu acho que são mercadológicas, não são nem políticas, né, mas colocadas em campanha. Então essa ideia, por exemplo, de você, né, você tem uma agenda no país, que inclusive antecede o presidente Bolsonaro, né? Uma agenda de reconstrução depois da ruína do PT. Existe uma
postura deliberada de boa parte da grande imprensa de bater em tudo que represente essa agenda como se isso fosse uma oposição ao Bolsonaro. Existe imprensa de oposição, mas essa imprensa que eu estou me referindo não está fazendo oposição a um governo, oposição crítica, né? Está fazendo sabotagem automática. Então a gente viu diversas questões que eu acho que complicam, né, a reputação dos veículos, como, por exemplo, ainda na posse do presidente, nós tivemos ali uma situação em que a primeira-dama fazia uma tradução em libras e a mão dela passa ali pela altura da testa. Sai uma foto dali com uma legenda que rodou o mundo dizendo que a primeira-dama, né, de um presidente que é militar estava batendo continência, prestando continência militar. Isso não é bom para a imprensa, né? Esse tipo de pegadinha faz com que o público tenha razão de começar a suspeitar daquela imprensa que ele acompanhou, né, aprendeu a acompanhar. E outros dados desse tipo, quer dizer, aí o presidente uma vez vai lá cumprimentar uma turma de alunos, aí grita Palmeiras, quase todo mundo corintiano, vai a ele, né? E uma menina diz que não, porque a menina era palmeirense. Aí essa cena, Vitor, você deve lembrar, ela foi destacada para dizer que era uma criança se recusando a cumprimentar o presidente. E no caso até a menina era palmeirense e até gostava do presidente. E poderia não gostar também. Mas esse tipo de pegadinha mostra que a imprensa precisa rever as suas premissas de cobertura, porque ela está muito intoxicada com campanha, e eu acho que o caso da Carta Capital no Maranhão serve como pedagogia, né? Campanha é uma coisa, jornalismo é outra. Diga, Zé Maria. A deputada Carla Zambelli tem razão de cobrar uma exigência constitucional. É o artigo 37, um governador, prefeito ou presidente da República não são donos, eles são gestores públicos. E como gestores públicos, eles têm que obedecer os princípios do artigo 37, que eu vou até ler aqui. São 5 exigências na administração indireta ou direta. Diz lá, olha, o artigo, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esta compra exagerada de revistas não obedece a nenhum desses princípios. É uma compra imoral, ela é pessoal, porque baseada em amizade ou mesmo troca por publicidade, não tem absolutamente nenhuma moralidade, né? E foi escondido, só agora foi revelado. E nenhuma eficiência. O que esse dinheiro vai ajudar o Maranhão, pelo amor de Deus? E fico decepcionado porque o Flávio Dino chegou no governo do Maranhão com o discurso de combater a família Sarney, que teria levado aí o Maranhão a uma situação de controle familiar e a um atraso sem fim, exatamente por conta dessa política porca praticada no Estado. Aí agora vem um governador novo, que as pessoas acreditam, que votam nele e faz esse tipo de imoralidade com o dinheiro público. Olha, eu comecei na minha profissão, eu trabalhava em jornal, e já na primeira semana eu recebi uma pauta para fazer uma matéria sobre uns pastores evangélicos que estavam extorquindo pessoas em Belo Horizonte. Era o padre Jair Pereira, que vendia saquinhos de água benta. Ele teve que inventar uma máquina para fazer saquinhos e tal, e vendia água benta e pedaços do Santo Sudário, para ter uma ideia. Aí eu fui lá e fiz uma matéria grande, minha primeira matéria, meu primeiro trabalho. E os jornais esgotaram na banca de revista, esgotaram. E aí o editor, mas por que os jornais sumiram da banca? Quando foi ver, os pastores estavam comprando os jornais na banca para que as pessoas não lessem os jornais, não lessem a matéria sobre a venda de água benta e a venda de pedaços do Santo Sudário. E aí, é claro, evidente, né, que o jornal aí que fez mais matéria. Vamos ver se eles compram. Eles passavam numa Kombi comprando todos os jornais.
O que tem a ver essa história? É o sentido exatamente inverso. Não é a quantidade de papel impresso que faz o povo acreditar ou não acreditar. Isso não faz a menor diferença. Se você tira jornais de circulação desse jeito, amanhã aí é que vem muito mais jornais. Lembrando que hoje isso não seria possível porque tem a internet. Ninguém tira nada na internet a não ser com o mandato do Alexandre de Moraes, um mandato do Alexandre de Moraes determinando a retirada. Mas, enfim, é uma vergonha explícita, né? E isso deve sim ser cobrado e na justiça. Algo mais, Augusto? Olha, eu só queria complementar o seguinte, esse pessoal que pratica esse tipo de jornalismo e faz esse tipo de barganha, eles proíbem divergências, né? Eles não aceitam opiniões divergentes. Quer dizer, nós aqui, por exemplo, se registramos qualquer fato positivo, né, produzido pelo governo, nós estamos aqui passando pano, né, expressão agora que usam, estamos a serviço. Não há nenhuma barganha não com ninguém. É que eu nunca fiz, não farei agora. E sei que meus companheiros aqui também seguem o mesmo código ético. Agora, a primeira punição, e que é a mais perigosa, é aplicada por quem? Pelos leitores. Eles não acreditam no que publica a Carta Capital. Tanto assim que eles sempre festejaram qualquer tiragem próxima de 30 mil exemplares, o que é tiragem de jornal do interior de São Paulo.